Olá, muito boa tarde. No fim de 2012 queremos propor-vos uma análise aos acontecimentos do ano que termina. O domínio da economia e da política ao longo dos últimos meses coloca no centro das memórias deste ano muitas incidências em torno dessa temática. No entanto, interessará incluir as várias ocorrências em contextos mais alargados, percebendo correntes da história onde se inserem. Um exercício que solicitaremos a António Bagão Félix, hoje convidado do programa Eclésia. Sr. António, muito obrigado por estar neste programa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Deste ano, de facto, fica na história de 2012 um conjunto de incidências políticas e económicas que dominaram debates públicos e as vidas também das pessoas. Em primeiro lugar, 2012 tem um traço que o diferencia de todos os anos, mais recentes da história portuguesa. É que vivemos sob o regime de um protetorado de credores internacionais que evitaram que Portugal não tivesse cessado os seus pagamentos. Evidentemente isso condiciona. Em segundo lugar, eu creio que o nosso país percebe, ou vai percebendo, que esta crise é uma crise estruturalmente diferente de todas as anteriores. A economia há crises, as chamadas crises cíclicas ou conjunturais. Fazem parte do desenrolar da economia. Esta é diferente. É diferente nas suas raízes, é diferente nas suas causas e é diferente na densidade e na magnitude dos seus problemas que temos que enfrentar. A austeridade, que é uma palavra, aliás, hoje repetida até à náusea, e que é uma palavra que, curiosamente, tem um significado muito digno. Quer dizer, uma pessoa ser austera significa, entre outras coisas, que sabe renunciar a algumas coisas para escolher outras. Ou seja... Em benefício próprio, não é? Exato. Significa a perspectiva de saber distinguir o essencial do não essencial, o útil do fútil e do inútil. Uhum. E a saída para esta crise, não sei quanto tempo demorará, quantos sacrifícios envolverá, mas significa que no fim dela os portugueses têm que perceber que não podem voltar à situação anterior sob pena de constantes e piores recidivas. Esse é um ponto importante. O terceiro é que esta crise, entre vários fatores e índices que se podem revelar, há um que é muito incisivo e brutal, que é o desemprego. Afinal de contas, o desemprego não é apenas uma taxa económica. Nós costumamos dizer, por exemplo, a taxa de desemprego é 16%. Ela pode ser 16%, mas para quem está desempregado é de 100%. Ou seja, o desemprego é a tradução, do ponto de vista humano, mais empobrecedora, mais estigmática da relação do homem, da pessoa humana, com a sociedade em que se insere, que é a não possibilidade de ter um emprego e, portanto, ser também um fator de estabilidade emocional, pessoal, profissional e familiar. Na sua opinião, de que forma é que se está a tentar sair da crise? Não se estará, a recorrer aos mesmos métodos que levaram à crise? Não serão esses mesmos métodos pelos quais se está a tentar sair dela? Temos que reconhecer que não é fácil conciliar medidas que às vezes elas próprias são contraditórias e inconciliáveis. Isto é, só para não quero amassar os nossos telespectadores, mas para resolver o problema do déficit externo, isto é, não consumirmos mais do que aquilo que temos que pagar ao exterior, isso tem problemas ao nível de outras variáveis, como a variável do crescimento ou do emprego. Portanto, é difícil, é um trabalho dificílimo, independentemente de quem é responsável, de quem é governante ou não é. Isto é o primeiro ponto que, honestamente, devemos referir. Agora, eu acho que, e portanto, a opção, ao contrário do que às vezes muito levianamente se diz, não é entre austeridade e não austeridade. A opção é entre vários caminhos de austeridade para sair dela com a ideia da esperança. Permitam-me até a ideia da esperança no sentido virtuoso do termo e quase diria teologal, no sentido do cristão que está a falar, não é? E nesse sentido, o que eu acho é que, em primeiro lugar, a política está a ficar muito árida.
Ou seja, a política é a constante procura do bem comum. É uma expressão da cultura do próximo. A política, bem como a economia, existe para as pessoas. Não são as pessoas que existem para a economia. E, portanto, tudo se deve centrar na procura do bem comum. Isso teoricamente, acredito. Na dignidade e na centralidade da pessoa humana. Certo, mas por vezes, e este ponto é talvez um ponto que que deve ser um pouco retificado. Ou seja, nós não podemos olhar apenas para parâmetros económicos, para taxas, para modelos. Tudo isso é importante, mas é instrumental. O importante somos nós, são as pessoas, são as famílias. E às vezes falta um bocadinho de coração, falta um bocadinho de afeto. A política também tem que ser, mesmo ou sobretudo nos momentos mais difíceis, um fator de alguma afetividade na relação com as dificuldades das pessoas. Há margem para isso no momento atual, Dr. António Gonçalves? Eu acho que há. Há alguma margem, desde logo na escolha das prioridades. Por exemplo, quando se fala, e bem, que é necessário, aliás, somos obrigados a isso, pelos acordos que celebramos, de reduzir o déficit do Estado, isso é imperativo. Porque é que se começa sempre por discutir o Estado Social, que é o Estado das pessoas? Porque é que só se fala da sustentabilidade do Estado Social e não se fala da sustentabilidade das Forças Armadas, da sustentabilidade da diplomacia, da sustentabilidade das infraestruturas, da sustentabilidade do sistema social? Porque é que só se põe em causa a parte da política pública que tem a ver diretamente com a proteção das pessoas em situação de maior vulnerabilidade? É a via mais fácil essa, será? Não, eu percebo por um lado porque é a via mais volumosa do ponto de vista financeiro. Mas, em minha ideia, deve ser a última das soluções e não logo a primeira. E nesse sentido, eu acho que, enfim, o corredor é estreito, reconheço isso, mas poderá haver algumas modificações e tem mesmo que haver. Ainda há outro aspecto que é o seguinte: em Portugal, não é só o poder público, é a sociedade em geral, tem uma tendência para generalizar abusivamente situações individuais. Isto é, o país vive numa perspectiva, às vezes, de grande mediocridade, quando está combinada com a inveja, com tudo isso, é explosiva, não é? Há manchetes de jornais que falam da situação A, B ou C privilegiada na política, na economia, etc., como se isso fosse a regra. Não, essas situações são iníquas, são incorretas, são ilegítimas, ao menos do ponto de vista ético, combatam-se. Mas não se trata depois toda a gente por igual, porque isso é um fator de erosão da ideia da construção do futuro. Enfim, pairou ao longo deste ano 2012 e continua a pairar, sempre até como ameaça, o agravamento fiscal dos cidadãos. Já se atingiram todos os limites? Já o disse várias vezes o Dr. João Félix? Já se atingiram todos os limites. Não só do ponto de vista técnico-económico, porque o que é o imposto? O imposto é a relação quantitativa entre o Estado e a sociedade. Ou seja, é aquilo que o Estado tira às famílias e às empresas para se financiar a ele próprio. E, portanto, retirando recursos às famílias e às empresas, está a impedir o desenvolvimento e o crescimento do país. Portanto, o imposto em si é um mal. É certo que é um mal necessário para financiar funções importantes que o Estado tem. Agora, há um limite a partir do qual o crescimento de impostos tem um efeito mais corrosivo na ideia do crescimento e na ideia do desenvolvimento. E é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. Atingimos situações de limite já insuportável e, em alguns casos, quase confiscatório. Não faz sentido que um cidadão normal tenha que pagar impostos quando trabalha, quando poupa, quando gasta, quando compra uma habitação, quando casa, porque quando casado paga infelizmente mais impostos, quando morre, etc. Quer dizer, nós passamos todos os momentos da vida a pagar impostos e impostos a mais não é nenhum futuro. Ou seja, e resumindo, a equação neste ponto deve ser a seguinte: devemos ter em conta, ou melhor, não mais impostos para financiar mais despesa, mas, ao contrário, menos e melhor despesa para ter necessidade de menos impostos. Isso implicaria uma reforma, enfim, sistémica, abrangente? Do Estado.
Do Estado. E será para estes momentos, será possível que ela se leve por diante nestas ocasiões? A pressa não é boa conselheira. Por exemplo, quando se fala de um corte de 4 mil milhões para ser apresentado em fevereiro, é um erro, na minha opinião. Não é preciso esse corte? Não, é preciso esse corte. Agora, quando se fala à pressa, num exercício de régua e esquadro, com senhores respeitáveis, competentes das organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que aqui estão, mas não conhecem o país, não conhecem a idiosincrasia do país. Estas passa a expressão, revoluções culturais, comportamentais, não se fazem por decreto. Então, esses 4 mil milhões têm de facto que ser reduzidos. Mas mais vale um pouco mais de tempo. Porque isto é um trabalho de precisão, é um trabalho de relojoaria, é um trabalho de filigrana. Ou seja, nós temos que ir despesa a despesa, instituição a instituição, departamento a departamento, ver o que é que se pode retirar e o que é que se pode diminuir. Para ter, de facto, um Estado mais forte naquilo em que deve ser mais forte e dispensável naquilo em que ele é dispensável. No fundo, utilizar aqui um princípio que, aliás, é fundamental na doutrina social da Igreja, que é o princípio da subsidiariedade. Há muita gente que continua com aquele slogan menos e melhor Estado. Eu concordo, mas eu prefiro outro slogan, que depois vai dar como consequência esse, que é mais e melhor sociedade. Se nós tivermos mais e melhor sociedade, consequentemente temos menos e melhor Estado. E ia sugerir precisamente que avaliasse o que, na sua opinião, deve mudar em cada um de nós, nos cidadãos. Que responsabilidade temos nós, cada um, neste contexto ao qual chegamos e, sobretudo, o que é que depende dos cidadãos, das famílias, fazer para que tudo isto se altere? Na minha opinião, há 2 fatores importantes que têm a ver com as famílias, com as empresas e com o país em geral. Completamente diferentes, mas ambas estruturais, estratégicas, de longo prazo. Mas para nós termos uma palmeira crescida daqui a 40 anos, temos que ir plantar hoje pequenina. E esses 2 fatores são a demografia, ou seja, nós precisamos de ter mais crianças a nascer, até para fundamentar a sustentabilidade do Estado Social e a harmonia familiar dentro do país, e a questão da produtividade, que não é uma coisa que se carrega ou por decreto que se resolve aumentar a produtividade. A produtividade não é no sentido apenas de trabalhar mais, mas sobretudo trabalhar melhor. Isso tem a ver com o sistema educativo, tem a ver com a eficiência ou a ineficiência do sistema judicial, tem a ver com a parte fiscal de que falámos, tem a ver com a parte burocrática, etc. Esses são os 2 grandes desafios. Mas depois, ao nível de cada um de nós, eu direi apenas que a melhor maneira de estar nesta crise, apesar de haver famílias com extremas dificuldades, é cada um pensar que tem a sua cota parte da responsabilidade. Não só nas causas que levaram à crise, como nas medidas que temos que tomar para combater a crise. Ou seja, não nos podemos isentar, não nos podemos pôr à parte como se o problema fosse apenas do poder político, da autarquia, da nossa empresa, da nossa universidade, etc. Não, ele está dentro de nós, está na nossa casa e está dentro de cada um de nós, como dizia João Paulo II, é um problema em que temos que ser solidários, não apenas através das mãos, mas também através das mentes e dos corações. Alguns factos e acontecimentos que marcaram este ano e que lhe pedia e tem respostas rápidas, a repercussão que pode ter, imediatamente e nos próximos anos, como por exemplo o fim dos feriados. O fim dos feriados é, em meu entender, um erro. Primeiro porque eu não acho que o país resolva os seus problemas por causa de ter mais 3 neste caso ter mais 3 ou 4 feriados. Em segundo lugar, eu continuo a defender a tese, que aliás estava prevista no Código de Trabalho quando fui Ministro do Trabalho, que a questão não é dos feriados, a questão é de reduzir as pontes e por isso transferir alguns feriados para a segunda-feira subsequente. Porque as pontes têm em si um estigma negativo, que é serem pouco equitativas. E porquê? Porque quem goza as pontes são sempre os mesmos. É o setor terciário, são os funcionários públicos e são as cidades. Não vem ninguém fazer pontos no campo, ou na indústria, ou nos transportes. E depois, de facto, custa-me muito que, por causa da pura econometria, da pura tabuada económica, se pense que se resolve algum problema do país, por exemplo, eliminando o dia da restauração, ou, por exemplo, suspendendo o feriado de 1 de novembro, que a seguir ao Natal é dos feriados mais significativos, não só do ponto de vista religioso, mas como do reencontro na memória da família.
Outra incidência que este ano, que fica na história deste ano, é o aumento da emigração. Isso pode ter consequências imediatas para o nosso país? Tem, e preocupantes. E porquê? Repara, entre esta emigração e a imigração dos anos 60, 50, 70, há uma grande diferença. Esta é uma imigração seletiva, normalmente de pessoas mais qualificadas, de jovens qualificados, que aqui perderam a sua esperança de encontrar um emprego de acordo com o capital, com o investimento que foi feito neles e pelas suas famílias, e portanto vão à procura, naturalmente, legitimamente, de outro modo de concretizar as suas ambições, as suas utopias. Agora, é aquilo que se chama, a expressão inglesa, o brain drain, ou seja, a drenagem dos cérebros, isto é, das pessoas qualificadas, que são absolutamente necessárias e indispensáveis para o país. Há pouco falámos da produtividade. A produtividade passa muito o aumento e a intensificação das competências. Uma outra análise que lhe pedia é sobre as privatizações em curso. Algo estrutural está a mudar por causa disso? Há privatizações e há privatizações. Algumas eu concordo, aliás, já foram praticamente todas feitas. Eu só não concordo com as privatizações, em primeiro lugar, de monopólios naturais. Havendo um monopólio natural, tipo águas, eu prefiro que ele esteja no Estado, onde é mais escrutinado, porque os políticos e o poder político é mais escrutinado, do que esteja numa entidade não estadual. Depois, há determinado tipo de privatizações que me parece que não são apenas privatizações, são desnacionalizações. Isto é pôr completamente nas mãos de entidades externas, setores estratégicos como a energia, como a transportadora aérea nacional, como os próprios aeroportos, etc. Ou seja, há elementos estratégicos que fazem parte da nossa soberania e que não devem ser pura e simplesmente... Eu há pouco até há uns tempos empreguei um neologismo que eu criei, não é? No caso, por exemplo, da EDP. Não apenas passámos da nacionalização para a nacionalização. Não é? E isso, a certa altura, quando acordarmos, afinal de contas, não temos nada, a não ser nós próprios. O que não é mau. Temos de ser nós próprios, mas precisamos de mais. No âmbito da Igreja Católica, enfim, muitos acontecimentos também estão na história deste ano, uns positivos, outros negativos. Claro. O início das comemorações de 50 anos do Concílio Vaticano II, da sua abertura em outubro, acredito que seja um acontecimento, enfim, agregador de muitos outros. Na sua opinião, de que forma é que ele marca o ritmo e marca também a resposta que a Igreja deve dar aos tempos atuais? É importante e é um marco que tem que ser reprodutivo, no sentido de alertar as consciências. Parece notável o marco que foi o Concílio Vaticano II e, sobretudo, as consciências das pessoas mais jovens. Isto é, tem que ser um fator de aglutinação, de reflexão, de participação e aí a Igreja luta com dois adversários poderosos. O primeiro é dentro dela ainda não tem a capacidade comunicacional nos tempos da globalização, nos tempos das novas tecnologias, que talvez já devesse ter, embora esteja a evoluir positivamente. A outra é que a comunicação em geral, a comunicação social em geral, enfim, lato sensu, reproduz pouco este tipo de efemérides, este tipo de reflexões, ou seja, por vezes, entre aspas, condena a Igreja, os crentes, aqueles que refletem sobre estas questões, a fazê-lo numa espécie de circuito fechado. Ora, o que a Igreja precisa não é tanto de convencer os que estão convencidos, mas é de convencer ou procurar converter aqueles que, numa base de uma reflexão, podem fazê-lo. Apesar de tudo isso, tanto o inquérito levado por diante na Conferência Episcopal Portuguesa às entidades religiosas em Portugal, como o Censo de 2011, conhecido há poucos meses... Sim, a diferença é muito pequena, é quase... Mas mostram ainda números bastante altos da isso que eu estava a dizer, em relação ao Censo de 2001, há uma ligeira alteração, que é quase sem significado, não é? Portanto, podemos continuar a caracterizar a sociedade portuguesa católica e crente. Absolutamente. O que há é... a única dúvida que eu tenho é se isso deve a um fator de inércia ou se deve a um fator de convicção. Ou seja, neste momento o país continua a ser
largamente católico, e não somos nós que o dizemos, é o recenseamento, o censo. Agora, dentre essa larguíssima maioria de católicos, é que há que distinguir entre aqueles que são católicos amorfos e aqueles que militam no sentido da sua vida, do seu testemunho, do seu exemplo, do sentido de serviço. E isso precisa de aumentar. Sou pena de como uma expressão que uma vez ouvi, que uso muitas vezes, sou pena de os católicos descafeinados passarem a ter a grande maioria no seio dos católicos. O incentivo, enfim, é essa cafeína que é preciso assumir. Está a carregar na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Já há poucos minutos temos para analisar. Pedia-lhe, no entanto, a sua opinião acerca das propostas que o Papa faz, nomeadamente quando ele relaciona os obreiros da paz com os construtores do bem comum, com os promotores da justiça social. Absolutamente. O Papa diz na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, e precisamente sobre a paz, que é um dom messiânico e é uma obra do homem, que é necessária a ética da paz. A ética da paz é uma ética de comunhão e de partilha. Nesse sentido, o Papa aponta vários aspectos para construir a paz. A primeira paz, a paz dentro de nós. Tudo começa na paz dentro de nós. A paz dentro de nós no respeito pela vida. A paz no respeito pela família. A paz, por exemplo, que ele fala relativamente à liberdade religiosa. Ou seja, a paz não é a ausência de guerra. É muito mais do que isso. A paz é um caminho de construção. O Papa fala, aliás, e eu achei muito interessante, a expressão é dele, a estruturação ética dos mercados financeiros, dos mercados económicos, etc. É um ponto importantíssimo, porque vai a uma das causas mais profundas das crises que se desencadeou a partir de 2008, ou melhor, que se notou mais a partir de 2008, e que revela bem de como a distribuição desta ideia global, integrada e solidária de paz pode ser minada pela desestruturação ética dos mercados, ou ele fala também da crise alimentar, como um dos aspectos importantíssimos no sentido dessa construção. Portanto, eu acho que convidava aqui os nossos telespectadores a ler este texto, mais um texto notável do Papa Bento XVI. As pessoas às vezes são um bocadinho preguiçosas. Ele está acessível através dos sites, desde logo da Eclésia. Sim, não é? Está disponibilizado. Está disponível. É um texto que não é muito comprido, que além de ser belo, faz-nos refletir e faz-nos sentir que nós somos parte integrante da construção da paz. Fica esse desafio. Dr. Bagão Félix, muito obrigado por ter estado e feliz Ano Novo. Também para si e para todos. Muito obrigado. Uma análise que quisemos fazer alguns acontecimentos que marcaram o ritmo do ano que termina e que o novo ano, o ano 2013, oferece oportunidades de construção da justiça e da paz. Votos sinceros de um bom ano novo.